boa tarde a todas e a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite da Lígia, dizer que é um prazer fazer parte desse simpósio junto com a professora Marilene, que é uma honra dividir a mesa com ela, e agradecer também ao camarada Renato, que é um amigo e companheiro de muitas lutas, né? Então, para iniciar, e até para a gente poder conversar, compreendendo de onde é que cada um fala, eu queria dizer apenas que a minha aproximação com a educação e com formação de professores se deu a partir de 1980, quando eu saí da universidade. Eu militava no movimento de luta por creches em São Paulo, e o movimento conquistou a implantação de mais de 100 creches na cidade, e o movimento de luta por creche também conquistou o direito de participar da organização do processo de seleção, para que não virasse um cabide de emprego, e aí a Fundação Carlos Chagas foi responsável por selecionar os gestores das creches. Eu passei na seleção, fui trabalhar em uma creche, que o nome dela é Creche Jardim Japão, por mera coincidência, na zona norte de São Paulo, e aí o critério para a seleção das chamadas páginas na época era ser mulher e gostar de criança. Então essa era a exigência, e saber ler e escrever, mais nada. Então quem tinha um irmãozinho menor podia ser pajem, que era a denominação, ou uma mulher que tinha um filho também. Então, quando eu cheguei na creche, eu me deparei com quase 27 mulheres, que eram as págens, e que tinham que tomar conta de 145 crianças, e só tinha mais um homem, que era o zelador da creche, e eu também não sabia o que fazer com aquele monte de mulher, né, porque na faculdade de psicologia a gente não aprende a formar educadores, mas era minha responsabilidade trabalhar e fazer a formação daquelas mulheres todas. E aí eu fui fazer a única coisa possível e honesta. Eu fui até a Fundação Carlos Chagas conversar com a Fúvia Rosenberg e a Maria Malta e disse para elas do meu problema, que eu era diretor de uma creche, que eu tinha várias mulheres trabalhando sob minha responsabilidade, que eu não sabia o que fazer, e que, como eu sabia que elas trabalhavam com formação e com pesquisa em creche, eu queria saber se elas poderiam me ajudar. E aí a proposta delas foi a gente constituir um fórum para discutir a formação daquelas páginas. E aí eu comecei a ir de creche em creche em São Paulo, discutir com as páginas como é que nós poderíamos construir um projeto de formação. E aí, junto com a Fundação Carlos Chagas, com a Zilma e a Lenira Haddad, o Moisés Kuhlmann, a Tizuco, a gente formou um fórum para discutir um projeto de formação, e a gente começou um processo de formação continuada com essas páginas. E aí depois disso eu nunca mais deixei de trabalhar com formação de professores. E atualmente, como foi apresentado, eu trabalho, na verdade atualmente não, desde 2005, eu trabalho no Acre, em algumas outras secretarias com formação de professores da educação básica. E aí é desse lugar que eu vou conversar com vocês, da realidade que eu vivo com professores, professoras, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas públicas e alunos de escolas públicas. E uma coisa que eu sempre falo para os educadores é que na escola, entre alunos e professores, eu fico com os alunos. Eu não fico com os professores. Por quê? Porque o que legitima e justifica a existência de uma escola e dos seus profissionais é a qualidade que nós conseguimos garantir de aprendizagem para os alunos. Então, quer dizer, se nós não conseguimos garantir que os nossos alunos, as crianças, aprendam com qualidade, na verdade, nós não estamos atendendo a função social da escola e da nossa profissão. Então, para mim, sempre, se tiver que escolher, eu escolho o lado dos alunos, porque é isso que valoriza o meu trabalho profissional, a defesa da qualidade da aprendizagem. Por quê? Porque
o aluno que aprende com qualidade significa que ele tem, junto com ele, dentro de uma sala de aula, um professor que ensina com qualidade. Então, a valorização da profissão do educador, ela é diretamente proporcional à qualidade da aprendizagem que ele garante aos seus alunos. Então, o aluno que fracassa significa uma escola que fracassa, portanto, significa um professor que não conseguiu exercer com qualidade a sua profissão, portanto, permitiu que os alunos não aprendessem. Porque o que acontece dentro da sala de aula é uma relação de ensino e aprendizagem. Existe um sujeito responsável pelo ensino e existe o aluno que aprende. Não é um único processo de um único sujeito. Nós é que falamos, ou muitas vezes os educadores é que falam que o ensino-aprendizagem, quando não ocorre com qualidade, é responsabilidade individual do aluno. E aí ele simplesmente se anula do processo. Então, isso significa que nós estamos abandonando o nosso lugar profissional quando indicamos que a responsabilidade pelo fracasso é a responsabilidade do aluno. Então eu vou... E aí tem uma questão que a gente sempre escuta nas escolas, nas secretarias de educação, muitos professores falando que a escola no passado era boa. Então, no passado, a escola tinha qualidade, porque a escola no passado era rigorosa, que a escola no passado reprovava, que não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que o aluno e a família tinham responsabilidade, etc, etc e tal. Então, eu vou começar dessa afirmação, para podermos ver se de fato ela corresponde à realidade da história do nosso país e da educação no nosso país. Então, em 1900, portanto, há mais de um século, a população brasileira era da ordem de 17.438.434 pessoas. Então, nesse período, no Brasil, estava ocorrendo um processo, qual processo era esse? Até o final do século XIX, as regiões que tinham maior número de habitantes ou de população era a região Nordeste. A partir do final do século XIX, início do século XX, já começa a haver um processo de mudança na composição do nosso país. Então, os estados do Sudeste e do Sul é que passam a ter o maior número de habitantes e começa também um processo de urbanização das cidades. Então, nessa época, em 1900, 65,3% da população com 15 anos ou mais era de analfabetos. Então, nós tínhamos 65% de analfabetos na população brasileira. Em 1920, o professor Sampaio, quase 100 anos atrás, o Sampaio Dória, ele defende a adoção da promoção automática no ensino primário paulista. Por que ele defende a progressão continuada em 1920? Porque ele avaliava que os índices de repetência eram muito grandes e que era preciso reduzir a repetência. E aí ele começa a discutir a proposta da promoção automática. Em 1940, a taxa de analfabetismo no país era de 56,17% da população com mais de 15 anos. Então, os analfabetos naquela época não tinham acesso à escola pública. E em 1950 aumentou a população de analfabetos para 57,1% e o índice de reprovação nas escolas era superior a 50%. Ou seja, metade dos alunos que estavam nas escolas públicas fracassavam ou reprovavam. Enquanto que a taxa de escolarização era de apenas 26%. Então, isso é importante. Apenas 26% das crianças e adolescentes estavam frequentando uma escola. Desses 26%, quantos reprovavam? 13%. Então, a escola, em 1950, era de qualidade? Em primeiro lugar, que era uma escola elitista.
que era uma escola voltada para apenas 26% da população. Desses 26% que frequentavam a escola, 50% eram reprovados. E aí é importante dizer que nessa época, na década de 50, é que começa um processo de abertura dos portões das escolas para os setores mais pobres da sociedade. Até esse momento, quem frequentava a escola era a elite e começava um processo desde 1930, por aí, da classe média urbana começar a ingressar nas escolas públicas. Até esse período, os pobres não tinham ainda vaga nas escolas. E esse processo de abertura para os setores mais pobres da sociedade começa por conta do processo de industrialização do país, principalmente da região sudeste do Brasil. Em 1950, o professor Dante Moreira Leite e Almeida, eles passaram a defender a promoção automática. Eles retomaram a discussão do Sampaio Dória, e aí a proposta deles era de implantação dos ciclos ou da progressão continuada, iniciada em 1944 na Inglaterra. Eles trouxeram essa ideia de implementação dos ciclos da Inglaterra e de alguns estados dos Estados Unidos que já estavam implantando a proposta de ciclo ou de progressão continuada nas escolas. E essa mesma proposta, ela surge em função do que eles consideravam que era a baixa qualidade das escolas e do alto índice de repetência, ou de retenção dos alunos por conta de não aprendizagem. E aí é importante dizer o que é que o Dante Moreira utilizava como argumento para explicar o motivo da baixa qualidade da escola e dos altos índices de repetência. Ele dizia o seguinte, que o problema estava, em primeiro, que a escola é uma instituição seletiva, ou seja, ela seleciona os alunos que poderiam avançar ou não na escolaridade. Isso daí ele falava em 1950. Segundo, que as classes são consideradas homogêneas, ou seja, o professor considera que toda criança aprende do mesmo jeito, da mesma forma e no mesmo tempo. E o terceiro ponto, que a escola considera que o aluno só aprende com qualidade por meio do prêmio ou do castigo. Então, isso ele dizia em 1950. E não é mais ou menos isso que nós discutimos ainda hoje, passados mais de meio século? É a mesma coisa que nós continuamos discutindo e são as mesmas explicações que os professores continuam dando para o problema do fracasso escolar. E aí tem uma questão importante, quando nós falamos na homogeneidade das turmas, ou como é que os professores, ao entrarem na sala de aula e olharem para os seus alunos, como é que eles compreendem quem são esses alunos. E aí tem uma questão importantíssima que é como é que as agências formadoras ou as universidades formam os professores a partir de qual referencial de quem são os alunos e quem é essa escola ou essa instituição da qual nós falamos e que tem o nome de escola. Então, alguns pesquisadores dizem que as instituições formadoras formam o professor para que ele tenha uma concepção de que o aluno ideal, e que existe um aluno ideal, é o aluno branco, de classe média, católico, e que tem uma família estruturada com pai e mãe. Quem conheceu a cartilha Caminho Suave aqui? Como que é a capa da Caminho Suave? Não são duas crianças, um menino e uma menina brancos, andando num caminho bonito para a sua escola? E a família dessas duas crianças não é uma família de classe média, branca e católica? É. Então, nós somos formados para entrarmos na sala de aula e olharmos para os alunos achando que é esse aluno que nós vamos ter dentro da sala de aula.
E aí, os alunos que fogem desse padrão são os alunos que vão fracassar. Por quê? Porque se no passado os professores dividiam a sala em 3 turmas, em 3 filas, aqui é o fraco, aqui é o forte, aqui é o médio, hoje o professor não faz mais isso, que é uma vergonha, Mas o professor entra na sala de aula, ele olha para os alunos e ele fala, aqueles ali vão aprender, vão ter sucesso, e aqueles outros vão fracassar. E aí o professor dá aula para o aluno que, subjetivamente, ele já seleciona e diz que são os alunos que têm capacidade de aprender. Quem não tem capacidade, que não vai aprender, ele deixa de lado na sala de aula. Então, esse processo é o processo que acontece cotidianamente na sala de aula e tem a ver com a cultura profissional docente e com a cultura escolar que nós carregamos e para a qual nós somos formados. Aí a colega da mesa anterior falou da professora Pêssego e da professora Uva Passa. Tem uma pesquisa realizada em Portugal sobre professores ingressantes nas escolas públicas. E aí constataram o quê? Que sai a menina jovem, adolescente, quase de 17, 18 anos, e vai dar aula na escola pública. Aí ela chega lá, chega de sonhos, de desejos e de vontade de transformar a escola e de garantir que os alunos dela aprendam. Aí ela é recebida na escola por uma professora mais experiente, né, que já está há muitos anos na escola. E aí ela é recebida por essa professora e a professora diz para ela, ó, aqui está o seu plano de aula, está o livro didático e você vai ensinar isso. Aí a jovem professora, ela pega a turma dela e deixa o plano de aula de lado. E o que é que acontece? Na sala dos professores, ela começa a ouvir, ela vai fazer aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, daqui 1 ano, 2 anos, ela já não vai querer saber de mais nada disso, porque essas inovações não dão resultado, nós sabemos que não funciona, e começam a dizer para ela fazer exatamente o contrário do que ela quer fazer. Não é? Aí passam os meses, e aí ninguém mais conversa com ela não consegue se relacionar com nenhuma professora experiente da escola, e a pesquisa constata o quê? Que ou essa professora abandona os sonhos e passa a trabalhar igual às outras professoras para aí poder ser aceita no grupo, ou então ela pede transferência de escola e vai começar a ter uma carreira profissional marcada por mudanças até que ela ache uma escola onde ela consiga desenvolver o trabalho pedagógico dela. A Associação de Psicopedagogas Argentinas fez uma pesquisa que constataram o quê? Que elas chamaram de morte subjetiva na sala de aula. Que a professora que abandona o seu desejo, a sua vontade de transformar a realidade dos seus alunos das escolas públicas, que elas, gradativamente, ao não conseguirem garantir que as crianças aprendam, vão convivendo com a morte subjetiva dos sonhos e dos desejos dos seus alunos. E aí ela começa também, para conseguir resistir à dor de perceber, dia após dia, seus alunos não aprendendo e matando o sonho de futuro, elas também vão matando os seus sonhos de futuro profissional, que é mais ou menos o que o Vanderlei Codo constatou no trabalho que ele fez para a CNTE. Não é? Então, eu vou discutir com vocês algumas imagens que eu trouxe de um trabalho. Não, antes disso, aquela primeira foto ali é uma foto do final do século XIX, início do século XX, são professores do Colégio Caetano de Campos, que é um colégio, quem é de São Paulo conhece. Não é? Então vocês vão ver que a maior parte dos professores são homens vestidos como se estivessem indo para uma festa. A grande maioria dos professores eram homens. Não é?
nas primeiras décadas do século XX, as mulheres começam a ingressar no magistério, porque era praticamente a única profissão naquela época que permitia às mulheres aliarem uma atividade profissional com o papel de mulher, dona de casa e mãe. Então a segunda foto é de uma turma de magistério. Tem uma coisa interessante naquela foto, que é o quê? Vocês não vão ver nenhuma moça negra. Por quê? Porque se a escola era da classe média ou da elite, os negros eram os pobres da sociedade. Então eles não estavam nem na escola primária, muito menos no magistério. E essa foto aqui é de 1940. E aí vocês vão ver vários negros nessa foto, por quê? Porque é uma escola voltada para formar operários para a indústria que estava se implantando na cidade de São Paulo. E aquela quarta foto é de Little Rock, do final da década de 50, que quando a Guarda Nacional foi garantir a entrada de 9 alunas negras numa escola americana. Então, é um processo meio parecido com o que nós vivemos, só que lá a segregação era institucionalizada. Bom, o Renato falou que só tenho 5 minutos, então eu vou correr. Eu coordenei, entre 2010 e 2011, uma pesquisa sobre as escolas de tempo integral que estavam sendo implantadas em São Paulo. E aí eu fui, numa capital aqui do Nordeste, pesquisar as escolas que estavam sendo implantadas de tempo integral lá. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, de um ano para outro, 540 e poucas escolas passaram de tempo parcial para tempo integral, em menos de um ano. Né? Então essa escola é de uma capital aqui do Nordeste. Arquitetonicamente, vocês podem ver que é uma escola muito bem construída. É uma escola de 2 andares, que tem um jardim no meio. As salas de aula ficam nos corredores superiores, do 6º ao 9º, e na parte de baixo, do 1º ao 5º ano. Essas fotos eu fiz, era mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã. Então aí é uma vista dos corredores. Então tem rampas, escadas, tem sala de recursos multifuncionais. Aqui é uma sala de vídeo. A biblioteca, uma biblioteca com mesas, cadeiras, tem livros também na biblioteca. Aí é a sala de laboratório de informática. Aí é a sala da equipe técnica. Quantas pessoas vocês acham que tem na equipe técnica dessa escola pública? Essa equipe técnica dessa escola tem 2 vice-diretores, tem 4 coordenadores pedagógicos, tem 2 assistentes sociais, 2 psicólogas e um dentista na equipe técnica dessa escola. Aí é uma sala de jogos, está vendo que é toda gradeada, parece uma prisão. Né? A escola tem uma quadra poliesportiva coberta dentro dela. E aí tem 2 salas. Dá para ler o que está escrito lá? Não. Uma sala é a sala do dentista. A outra sala é de escuta psicológica. É a sala das psicólogas. Então, que hora que eu falei que era? Que eu fui? 9h30. Vocês viram algum aluno? Onde que estavam os alunos? Presos dentro da sala de aula. Não se escuta um som andando nos corredores. Não se escuta um aluno fora da sala de aula. A biblioteca dá a impressão de que alguém usa? Não. O laboratório de informática? Não. Alguém usa? Ninguém usa. Eles ficaram 40 minutos para achar as chaves da biblioteca e do laboratório. Então é só olhar as prateleiras. Dá a impressão de que alguém usa alguma coisa aí? Não. E os computadores? Ninguém usa.
tudo no seu devido lugar, nenhuma cadeira fora, nenhum computador, tem caixa de computador fechada. E eu falei que tinham mais ou menos 10 técnicos, não é isso? Só tinha as bolsas em cima da mesa, porque não tinha ninguém para conversar na escola. Aí eu estava indo embora, aí o motorista da secretaria falou, você não quer ir na casinha? Eu falei, o que é a casinha? Aí eu perguntei, o que é a casinha? Ele falou, a casinha da escola. Aí eu falei, a escola tem uma casinha? Ele falou, não, a escola tem uma casinha, porque parte dos alunos não cabem na escola, porque virou de tempo integral. Então, a escola arrumou uma casinha e mandou parte dos alunos para a casinha. Aí eu falei, então eu vou na casinha, eu quero conhecer a casinha. Aí eu fui na casinha. Então essa é a casinha, você entra, esse é o corredor da casinha. Eu levei um susto quando eu vi o corredor da casinha. Por que eu levei um susto? Vocês viram as paredes da escola? Tinha alguma coisa nas paredes? Não tinha nada. Aí quando você olha esse corredor, não tem várias coisas penduradas nas paredes? São produções de alunos. As paredes de uma escola, elas falam sobre a identidade e sobre a construção coletiva dessa escola por quem nela estuda e trabalha. Então, quando eu vi esse corredor, eu falei, aqui tem alguma coisa muito diferente da escola que eu acabei de sair. Não é? E aí, a primeira coisa é que não tem porta. A casinha não tem porta. E a primeira sala tinha uma reunião de pais, discutindo o projeto da casinha, não o projeto da escola, o projeto dessa casinha. Vocês podem olhar que não tem nem forro. A casinha lá não tem forro, é só o telhado. E aí, a disposição das cadeiras tem alguma coisa a ver com uma sala de aula tradicional? Não. As crianças, elas interagem o tempo todo na sala precária, que é uma sala precária. Essa já é outra turma. Então, as crianças, elas trabalham em grupo, elas produzem permanentemente, e elas produzem materiais que são produzidos pelos professores. Então, em todos os lugares da casinha, a gente vê produção dos alunos exposto nas paredes em murais adaptados. E aí é uma sala de aula, então tem vários materiais que os professores produzem e que ficam à disposição dos alunos. Não estão trancados em nenhuma sala. Todo o material que os alunos utilizam está ao alcance deles para usarem quando quiserem. E aí, o que a casinha fez? Eles conseguiram separar uma sala para ter aula de música. Então, um pai de aluno que é músico, ele vai e dá aula para os alunos e para os adolescentes que moram no entorno da casinha da escola. E aí o único espaço que existe é esse quadrado aí, onde os professores e as professoras levam as crianças para ter aula e para conversar sobre o que elas estão, os projetos que elas estão desenvolvendo. Não é? Então, a questão é qual? A diferença entre uma escola e outra. Na escola de tempo integral, que é a escola que tem uma arquitetura muito boa, que tem todos os recursos necessários, não existe um projeto educativo. Então, cada professor se tranca na sua sala e trabalha com o seu livro didático. E aí é tempo integral por quê? Porque de manhã eles têm a aula regular. Aí no período da tarde, eles fazem atividades cultural e esportiva. Então, quando é que eles podem usar alguma coisa da escola? Na parte da tarde. Então, de manhã, eles ficam presos
e de tarde eles fazem atividades culturais e esportivas que não têm nada a ver com o currículo e com o processo de ensino e aprendizagem. Então, o que os alunos dizem é que de manhã eles têm a coisa maçante, que é a aula. E de tarde eles têm a coisa boa, que é brincar. Porque para eles, o contraturno é brincadeira. Não tem nada a ver com o processo de ensino e aprendizagem. E aí a questão é qual? Que a professora Marilene falou agora há pouco. É que no Brasil nós temos um grande problema. Que as políticas públicas educacionais, elas são pensadas por alguns poucos, não é? Elas são elaboradas por um pouquinho a mais de gente, são executadas por uma grande maioria que não participou da discussão nem da elaboração, e quem sofre as consequências é a grande maioria dos alunos que estão nas salas de aula. Então, quando a gente fala assim, não, precisa ter escola de tempo integral. Se vocês pegarem os programas dos candidatos a governador aqui da Bahia, todos eles falam que vão implementar nas escolas todas escola de tempo integral. A questão é, escola de tempo integral garante educação integral para os alunos? Não garante. A escola de tempo integral, de 8 horas, se ela é ruim em 4 horas, ela é horrível em 8, porque o aluno vai ser torturado 2 vezes. Essa que é a questão. Então, o aluno da casinha, ele aprende mais em 4 horas do que os alunos da escola em 8. E são muito mais felizes nessas 4 do que os alunos da escola em 8 horas. Não é? Por quê? Porque a questão central é, o que é que motiva o aluno? O que motiva o aluno é o processo de aprendizagem, é ele descobrir que ele pode, que ele sabe e que ele é capaz de interpretar um texto de um livro, de escrever e de ser reconhecido pela qualidade da sua produção, e não apenas pela nota que ele tira ou deixa de tirar. Então, essa discussão de políticas públicas educacionais, como disse a professora Marilene, a grande questão é que os educadores não discutem qual é o projeto de educação que nós queremos. E aí, quando o Antônio Nova fala que os educadores têm que sair da condição de funcionários públicos para assumirem a condição de profissionais da educação, é porque aí nós somos autores e executores daquilo que é o central da nossa atividade profissional. Ninguém vai fazer uma cirurgia no lugar do médico. Muito pelo contrário. Os psicólogos não discutiram o ato médico. E aí os médicos querem o quê? Querem a reserva de mercado em todos os sentidos. Agora, os professores não discutem a sua condição e não discutem o projeto educativo que estrutura e dá sentido à sua profissão. Alguém discute e determina o que é que o professor faz. Então, essa é a condição que o Nova fala, que é a condição de servidor público e não de profissional. Então, nós temos que tomar a discussão sobre a política educacional do nosso país como responsabilidade nossa. E aí, nós não podemos continuar aceitando que alguém diga o que é que nós temos que fazer em sala de aula. Não é? Que é o que aconteceu aqui em Salvador, quando o ACM Neto impôs o alfa e beto. Ou quando ele agora fala que vai implementar um programa chamado Primeiro Passo, que dá R$50 para cada mãe que tem criança em idade de creche pré-escola que não consegue vaga, e na verdade com isso ele faz o quê? Ele se desobriga de construir uma rede de creche de pré-escola. E nós aceitamos e não fazemos nada. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é? Então, o desafio que me parece é quando é que nós vamos, de fato, assumir o lugar de quem é autor da sua própria profissão. E aí, para encerrar na discussão da questão do psicólogo na educação,
eu quero dizer o seguinte para vocês, essa é uma discussão que em toda a secretaria os psicólogos querem fazer. E aí o desafio é saber o quê? É saber o que é que os psicólogos vão fazer na Secretaria de Educação. Porque se for para legitimar a exclusão, e essa é uma discussão antiga, ou se for para encaminhar aluno com problema de aprendizagem para serviço psicológico, é dispensável. Tanto quanto é dispensável assistente social na educação também. Não é? E aí tem uma questão central, que em várias secretarias, os programas de tempo integral é destinado a quem? A criança em risco social. Só que escola não é para programa assistencial. Existe uma secretaria de assistência social. Então, criança em risco social não é a escola que tem que resolver. A escola tem que dar conta de resolver o problema da aprendizagem. Criança em risco social tem a Secretaria de Assistência Social. Tem o governo para assumir a responsabilidade para garantir que ela não esteja submetida a essa condição. Da mesma forma que nós não podemos transformar escola em CAPS. Porque escola é escola, CAPS é CAPS. Então, se for para o psicólogo contribuir no processo de desvelamento das questões que estão por trás do fracasso, como propõe a professora Marilene e a professora Pato, aí o psicólogo é bem-vindo. Caso contrário, pode ficar no CAPS, que aí a gente constrói um programa de articulação da educação com a saúde e pronto, resolvemos o problema. Então, obrigado.